Momento do Discipulado. Se ensinarmos somente teologia, ou doutrina, ou texto da Bíblia, estaremos formando religiosos e não discípulos. Vamos procurar entender a diferença. O discípulo é aquele que crê em tudo que seu mestre falou e obedece a tudo que seu mestre mandou. Crê e obedece. O crente somente crê e enche igreja. Vira um religioso. E depois de algum tempo é difícil mudar. Nós temos focalizado aqui, eu tenho focalizado, o que é o discipulado. É um relacionamento pessoal de amor de um cristão com um mais novo para ensinar a ele o que é ser cristão. Não só a saber, mas a praticar aquilo. E no início a pessoa aprende, depois não consegue praticar mais. Depois de muitos anos de crente velho, não consegue praticar mais nada diferente daquilo que ele aprendeu e que já se habituou a fazer. Não muda, é difícil, muito difícil mudar. O discipulado é nos primeiros tempos, nos primeiros anos de vida cristã. Depois já não adianta mais discipular. O Barnabé era um obreiro muito reconhecido em Jerusalém, vida muito aprovada por Deus, provavelmente era solteiro e deu tudo que tinha, seus bens, suas propriedades para o Senhor. E ele se dispôs a discipular o Saulo de Tarso e foi um bom discipulador. Mais tarde, o Saulo já tinha ido para a cidade natal dele, Tarso, e deve ter passado lá pelo menos uns 10 anos. Bastante tempo depois, o Barnabé foi para Antioquia, vendo uma explosão do poder de Deus, multidões se convertendo e precisava discipular aquela gente. Ele foi a Tarso, que era vizinha de Antioquia, para chamar o Saulo, e o Saulo veio. E inicialmente o Saulo aprendeu ainda mais, porém rapidamente se desenvolveu como obreiro e ao final de um ano a igreja em Antioquia já estava bem edificada, bem estabelecida, e o Espírito Santo disse: agora vocês já aprenderam como é edificar uma igreja, agora vocês vão fazer isso em outros lugares. Eu vou separar vocês para o trabalho missionário. Vocês vão pregar e abrir igrejas. Isso é importante, abrir igrejas. A mesma ordem que Jesus nos deu a todos: ide por todo mundo, fazer discípulos. É para nós evangelizarmos e começarmos células em todos os lugares, casas onde formos, principalmente nas casas. Mas ambiente de trabalho também, escolas, por onde formos, é para nós irmos, pregarmos e organizarmos a célula, o grupo, a igreja de 2 ou 3, nas casas, o grupo pequeno. É para todos nós estarmos fazendo isso. Você faz? A maioria dos cristãos faz? Não, porque não aprendeu a fazer isso. E também dificilmente vai aprender. Mas os novos ainda podem aprender. Vamos formar uma geração de gente dinâmica, disposta, animada, corajosa, valente, que leva a palavra, visita e sai para evangelizar e organizar células, reuniões nas casas. Esse é o trabalho completo. Pregar e ensinar o que Jesus deixou na ordem máxima do cristianismo: evangelizar, pregar e discipular. Mas para discipular tem que ser no início. Quando a pessoa já ficou mais velho de igreja, não é o caso de discipular, são outros relacionamentos. Nós vamos aconselhar,
nós vamos orar juntos, nós vamos cultuar juntos, nós vamos amar, mas não adianta querer discipular uma pessoa já bem estabelecida na sua vida cristã. Nós vamos investir no novo para formar a vida do novo. E quanto a esse crente mais velho, vamos amá-lo e trabalhar com ele, nos reunirmos e cultuarmos a Deus da melhor maneira possível, mas não adianta querer ver uma pessoa dessas mudada. E em geral, a pessoa que ficou velha na igreja não evangeliza, mas nem por nada, não consegue, não sabe, e o pior, já desanimou de ter interesse, nem quer também. Não significa que ela está totalmente perdida, ainda pode cultuar a Deus, louvar e, enfim, amar os irmãos e ajudar os irmãos, e a gente pode aconselhar essas pessoas, mas não espere que ela dê fruto mais, porque ela não aprendeu a ser discipulada e não vai fazer discípulos também. Se o evangelho dependesse só desse tipo de gente, ele morreria no mundo, como está morrendo. A maior parte das igrejas cristãs no mundo está andando para trás. Mas são os tempos, as vésperas da volta de Jesus. Eu quero focalizar isto. É necessário pegar os novos logo no início e concentrar atenção, amor, tempo, ensino e ajuda para praticarem o que precisa ser praticado desde o início. Você se lembra em Lucas no capítulo 18, que também é relatado em Mateus 19, Marcos 10, a história do jovem rico? Ele era jovem, um bom religioso, o que não é comum, já bem estabelecido como religioso, que aprendeu e seguiu o caminho da religião, conhecia bem a palavra de Deus e ele praticava os mandamentos e era rico também. Interessante. E aquele jovem rico, então, que era um bom religioso, perguntou o que deveria fazer para ter a vida eterna. E Jesus disse: cumpra os mandamentos. E ele diz: mas eu já cumpro. E como quem diz, isso não é suficiente, eu não sinto paz no meu coração, apesar de cumprir os mandamentos. Jesus disse: então está faltando algum mandamento, é amar a Deus de todo o coração sobre todas as coisas. E para você conseguir isso, vá, venda seus bens, tudo que você tem, dê aos pobres, depois você me siga, porque já vai ter um tesouro no céu. Isso ele não quis, se afastou triste porque era dono de muitas propriedades, rico, ele não queria pagar um preço alto, queria vida eterna se fosse barato, mas pagar um preço alto ele não queria. Muitos crentes estão na igreja porque aceitaram Jesus, porque foi pregado para eles o seguinte: aceita Jesus, levanta a mão, aceita Jesus, você vai estar salvo. Ah, é só isso? Então eu quero, claro. Mas e agora? Não, agora fica assistindo a igreja, deixa Deus trabalhar em você, fica assistindo reunião da igreja. E muitos crentes estão desse jeito, não aprenderam, não exigiram deles que deixasse tudo, eles não deixaram tudo, continuam com a vida deles, tudo que eles gostavam, futebol, novela, dinheiro, trabalho, conforto de casa, comida e bebida, churrascos e tal, tudo que eles gostavam, continuam gostando, só que agora eles assistem a igreja de vez em quando, e são crentes, mas não são discípulos, não aprenderam, não obedeceram. Jesus disse: olha, ô jovem, a sua vida está bem encaminhada, só falta agora você nascer de novo, tomar a posição firme, morrer para tudo isso, e ele não quis. Infelizmente, muitos nas igrejas não querem mudar nada, eles não aceitam, eles acham que a igreja vai garantir a salvação, eles acham que vivendo aquela vida, como eles vivem durante a semana, como os outros também vivem, mas indo à igreja domingo, dando dízimo, assistindo lá a escola dominical, dando culto a Deus no domingo, eles acham que estão salvos, porque já aceitaram Jesus, já se batizaram,
e não, não e não. Tem que entrar pela porta estreita e continuar no caminho apertado, morrer para o seu eu, abrir mão de tudo, negar o mundo, negar o seu eu, para seguir a Jesus e ter Jesus como a única pérola de grande valor da sua vida. O único valor vai ser Jesus, e vai viver por ele os 7 dias da semana, não só a reunião de domingo, mas os 7 dias da semana vai viver para Jesus. Isto é o caminho da salvação. Procure entender isto para você não se encaixar na situação daquele jovem rico. Era bem zeloso de cumprir os mandamentos, mas ele não tinha salvação, não tinha a vida eterna, e por isso ele foi procurar Jesus. Muitos crentes insatisfeitos nas igrejas estão passando enfermidades, lutas, dificuldades, porque não entraram pela porta direito como deveriam ter entrado. Meu irmão, minha irmã, abra o coração e queira, há tempo ainda, acertar sua vida morrendo para o mundo para viver somente para o Senhor. Diga isso e depois pergunte: Senhor, e a partir de agora, como eu vou fazer? Deus vai colocar uma pessoa, um líder no seu caminho, e você vai conseguir.